Fala, gente, graça e paz em Jesus a todos, amém? Continuando aqui para constar a terceira parte aqui de nossa segunda aula dos Evangelhos e Atos dos Apóstolos, amém? Falamos aí sobre o Evangelho de Mateus e temos aqui o Evangelho de Marcos. Eu escrevi o seguinte: é o Evangelho da ação, movendo-se rapidamente de uma cena para outra. É o Evangelho rápido. Começa aqui. Eu acho interessante essa questão porque nós citamos na primeira aula sobre Marcos, né, o João Marcos. Esse evangelho escreveu, né? Eu contei a história para vocês. Essa história não está na Bíblia, é uma história que faz parte da tradição cristã, ok? Na primeira aula. E o que acontece? Eu estou aqui com o Evangelho de Marcos aberto aqui, para os irmãos, para vocês terem uma ideia. O Evangelho de Marcos, ele é muito objetivo. Ele não é igual aquela cena de filme, né? Que a pessoa vai ali tricotando, conversando, aquele negócio, 1 minuto, 2 minutos ali, né? Vamos fazer a massa do bolo, vamos aqui misturar o trigo, e vamos bater a massa, ajeitar. Não. O Evangelho de Marcos já vem com o bolo pronto. O negócio já vem rápido, ok? Aí eu estou aqui com o Evangelho de Marcos aqui aberto aqui. No capítulo 1, versículo 1. Princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Marcos, irmãos, ele não vem, por exemplo, ele não traz aqui o nascimento de Jesus. Do versículo 2 em diante já é João Batista. No versículo 7 até o versículo 8 já aparece o João Batista dando testemunho acerca de Jesus. Versículo 9 temos o batismo de Jesus. E algo que eu li na primeira aula, desse capítulo 1, versículo 12 e 13, para vocês verem como Marcos é tão objetivo, que diz assim, a tentação de Jesus. E logo o Espírito o impeliu para o deserto, onde permaneceu 40 dias, sendo tentado por Satanás. Estava com as feras, mas os anjos o serviam. Interessante. A tentação de Jesus em 2 versículos. Enquanto que em Mateus, a tentação de Jesus aparece em 11 versículos. Toda a passagem, todo o conteúdo. Em Lucas, são 13 versículos. E Marcos, de forma objetiva, 2 versículos. Ok? É interessante que o Evangelho de Marcos, como foi lido, é um evangelho de ação. É um evangelho rápido. Quando eu falo rápido, ele tem todo o conteúdo e estrutura. Porém, ele tem uma rapidez até na transição do texto, das palavras. Por exemplo, vários momentos você vai ver assim, e logo, naqueles dias, depois, entendeu? Por exemplo, nesse capítulo 1 aqui, aparece aqui no versículo 14. Depois de João ter sido preso, versículo 21. Depois entraram em Cafarnaum, e logo
no sábado. Interessante. Depois, e logo, imediatamente, né? E versículo 29, e saindo eles da sinagoga, né? Quando você pensa assim, está começando o dia, aí versículo 32, à tarde, ao cair do sol. Então o Evangelho de Marcos, ele tem esse conteúdo, essa tendência de ser rápido em suas questões a respeito do ministério de Jesus, entendeu? Capítulo 2, versículo 1 começa assim: dias depois, entrou Jesus de novo em Cafarnaum. Vai ter aqui a cura de um paralítico lá em Cafarnaum, né? Versículo 13, a versão que eu estou usando aqui é a Ara, Almeida Revista e Atualizada. Versículo 13 do capítulo 2. De novo saiu Jesus para junto do mar, onde tem aqui a vocação de Levi, né? Que é o Mateus, filho de Alfeu. É isso? Vamos lá. Capítulo 3, versículo 1, na minha versão fala assim: de novo entrou Jesus na sinagoga. Ainda no capítulo 3, versículo 13, depois subiu ao monte e chamou os que ele mesmo quis e vieram para junto dele. Então, tem aqui uma transição aqui de rapidez. Tanto que no versículo 14, assim, então designou 12 para estarem com eles. Versículo 20, então ele foi para casa. Entendeu? Então, é um evangelho assim, rápido. Algo que Mateus apresenta, mas Marcos apresenta de forma bem mais assim, objetiva. Eu escrevi aqui no quadro a respeito do ministério de Jesus. O ministério de Jesus na Galileia e na Judéia. Na Galileia e na Judéia. Ok? É interessante que Jesus também, ele foi para a área de Samaria. Nós sabemos disso. Ele esteve lá, falou com a mulher samaritana. É isso? Cidade dos samaritanos. Mas o forte do ministério de Jesus foi na Galileia e na Judéia. Os discípulos de Jesus foram chamados de quê? Galileus. É isso? Turma da Galileia. Então é interessante para a nossa compreensão. E nós vimos que o Evangelho de Mateus tem 28 capítulos. Eu escrevi aqui embaixo que o Evangelho de Lucas tem 24 capítulos. E o Evangelho de Marcos tem 16 capítulos, com toda a sua objetividade. Entendeu? Marcos, ele vai trazer para nós o ministério, vai trazer para nós os ensinamentos de Jesus, milagres. Entendeu? Você que é aluna do CETEPAT, leia a apostila. Não deixe de ler o conteúdo para o seu aprendizado. Ok? Nós temos parábolas aqui no Evangelho de Marcos. Eu estou aqui no capítulo 4. Nós já temos aqui a parábola do semeador. A explicação da parábola. Essa mesma parábola e a explicação nós temos no Evangelho de Mateus, no Evangelho de Lucas. Lembrem-se que Mateus e Lucas tiveram por base o Evangelho de Marcos, na questão da ordem dos seus evangelhos.
Temos aqui a parábola da candeia no versículo 21 do capítulo 4. Temos a parábola da semente no versículo 26. A parábola do grão de mostarda no versículo 30 até o 32. Entendeu? Então, vai aparecer Jesus acalmando a tempestade. Capítulo 5, a cura do endemoniado Gerazeno. Né? Mas interessante essa questão, Gerazeno seria a mesma coisa que o Gadareno. Entendeu? O Evangelho de Marcos, ele é objetivo. Entendeu? E nós vamos ver muito conteúdo de Marcos em Lucas, em Mateus. O Evangelho de João, ele é diferente. Ele tem muito conteúdo próprio. Ou seja, muito conteúdo que não tem nos outros evangelhos. Ok? Então vamos lá. E finaliza o Evangelho mostrando para nós a prisão de Jesus, Jesus perante Sinédrio, né? Pedro negando Jesus, Jesus perante Pilatos, né? Ainda no capítulo 15, a morte de Jesus. No capítulo 16 temos a ressurreição de Jesus. E no final do livro nós temos a ascensão de Jesus. Essa ascensão de Jesus aparece somente no Evangelho de Lucas, aqui no Evangelho de Marcos, no Evangelho de Lucas e no início do livro de Atos dos Apóstolos. Bem, vamos dar uma pausa por aqui. Que o Senhor continue nos abençoando. Vamos dar continuidade. Tem o quarto vídeo ainda aqui. Amém.